As feridas mais profundas nem sempre são causadas por estranhos, mas por aqueles que se sentam à nossa mesa e compartilham o nosso sobrenome. Esta é a jornada de Manuela, uma adolescente que viu o dia mais feliz de sua vida escolar ser transformado em um campo de batalha emocional pela própria avó. Entre sussurros maldosos em um salão lotado e a sombra de um segredo guardado a 7 chaves, o que estava em jogo não era apenas a honra de uma filha, mas a dignidade de uma família inteira. Prepare-se para uma história onde a verdade não apenas liberta, mas serve como a justiça definitiva contra a arrogância. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O calor de dezembro no interior de São Paulo não era apenas uma questão de temperatura, era uma presença física que parecia pulsar contra as paredes de tijolos aparentes do ginásio poliesportivo da escola. Eu conseguia sentir o suor frio descendo pelas minhas costas, contrastando com a umidade abafada do ambiente saturado pelo cheiro de pipoca amanteigada e pelo perfume barato de centenas de famílias ansiosas. Minhas mãos, no entanto, estavam geladas. Eu apertava a alça da minha bolsa de couro sintético com tanta força que os nós dos tontos, meus dedos estavam brancos. Olhei para o lado e vi Eduardo, meu marido. Ele sorria, mas era um sorriso tenso, aquele tipo de expressão que ele usava quando tentava convencer a si mesmo de que tudo ficaria bem. Naquele dia, nossa filha, a Beatriz, ou simplesmente Bia, como todos a chamavam, estava se formando no 9º ano. Para muitos, era apenas mais uma etapa escolar, mas para nós, representava uma vitória monumental. Bia era uma menina de alma antiga, olhos expressivos e um talento nato para o desenho, mas que carregava nos ombros o peso de nunca ter sido suficiente para o lado paterno da família. Enquanto eu a observava lá na frente, ajustando a beca azul que insistia em escorregar de seus ombros magros, meu coração transbordava de um orgulho que chegava a doer. Ela havia passado por crises de ansiedade, por tardes de estudo exaustivas e, principalmente, pelo silêncio ensurdecedor de uma família que sempre a tratou como um erro de percurso. Ela está linda, não está, Clarice? Eduardo sussurrou, encostando o ombro no meu. O hálito dele tinha cheiro de café e menta, um conforto familiar em meio ao caos sonoro dos gritos e aplausos. Ela é a pessoa mais forte que eu conheço, Du, respondi, sentindo um nó na garganta. Foi nesse exato momento que eu os vi. Entrando pelo portão lateral, com uma pompa que beirava o ridículo, estavam Dona Odete e Silmara, minha sogra e minha cunhada. Odete caminhava como se o chão daquela escola pública fosse indigno de seus sapatos de grife. Ela usava um conjunto de linho bege impecável, pérolas legítimas no pescoço e aquela expressão de desprezo permanente, como se estivesse sentindo um cheiro ruim que ninguém mais percebia. Silmara vinha logo atrás, balançando o cabelo tingido de um loiro platinado artificial e digitando furiosamente no celular, desinteressada por tudo o que não fosse o próprio reflexo. O ar pareceu ficar ainda mais pesado. Eduardo ficou rígido ao meu lado. Ele sabia, assim como eu, que a presença delas ali não era um gesto de carinho. Odete nunca deu um presente de aniversário para a Bia. Silmara nunca a levou para tomar um sorvete. Elas ignoraram a existência da neta e sobrinha por 14 anos, alegando que o Eduardo tinha estragado a vida ao se envolver com uma mulher de classe inferior tão cedo. Ver as duas ali, sentando-se na primeira fila reservada aos familiares, lugar que elas ocuparam com uma audácia espantosa, me deu um pressentimento sinistro. A cerimônia seguiu seu curso. O diretor fez o discurso padrão, os alunos cantaram o hino nacional desafinado e, finalmente, os nomes começaram a ser chamados. Quando Beatriz Silveira ressoou pelo sistema de som ruidoso. Eduardo e eu nos levantamos e gritamos o mais alto que pudemos. Bia subiu ao palco, o rosto iluminado por um sorriso genuíno, pegou o canudo e buscou nossos olhos na multidão. Ela acenou. Vi Odete apenas cruzar as pernas e olhar para o relógio de pulso, um gesto de impaciência que me fez ferver por dentro. Após o encerramento, o ginásio virou um formigueiro. Pais se abraçando,
fotos sendo tiradas em cada canto decorado com balões. Bia veio correndo em nossa direção, o rosto corado pelo esforço e pela emoção. Eu consegui, mãe! Eu consegui! Ela me abraçou com força e eu pude sentir o cheiro do shampoo de frutas vermelhas que ela adorava. Você foi maravilhosa, meu amor, eu disse, beijando o topo de sua cabeça. Parabéns, filhão. Eduardo a levantou do chão e por um breve segundo fomos a imagem da felicidade completa, até que uma voz anasalada e cortante interrompeu o momento. Que cena tocante, disse Odete, aproximando-se com Silmara a tiracolo. Realmente, uma conquista, para os seus padrões, claro. Eduardo colocou Bia no chão, o corpo se tornando um escudo protetor. Mãe, que bom que vocês vieram, ele disse, com uma voz que tentava ser diplomática, mas falhava miseravelmente. Não poderíamos perder esse evento, Silmara retrucou, olhando para as paredes descascadas do ginásio com um sorriso de canto. Trouxemos um presente para a Beatriz. Afinal, uma formatura merece algo especial, não é? Odete abriu sua bolsa de grife e retirou um envelope dourado. O papel era de alta gramatura, elegante e caro. Bia, com a inocência que eu tanto tentava proteger, estendeu as mãos trêmulas para pegar o cartão. Obrigada, vó, Bia murmurou, o olhar brilhando com uma esperança que me partiu o coração. Ela realmente achou que, naquele dia, o gelo entre elas poderia finalmente derreter. Bia abriu o envelope com cuidado. Dentro, havia um cartão branco com letras manuscritas, uma caligrafia perfeita e rebuscada que eu reconheceria em qualquer lugar. Era a letra de Odete. O silêncio que se seguiu foi cortante. Vi o sorriso de Bia desaparecer. Seus olhos, antes brilhantes, arregalaram-se e se encheram de lágrimas instantaneamente. O cartão tremeu em suas mãos. Bia? O que foi, a querida? Perguntei, já sentindo a adrenalina disparar no meu sangue. Sem dizer uma palavra, Bia me entregou o cartão. Minha visão escureceu por um segundo, enquanto eu lia as palavras escritas com tinta preta. Para a neta que ninguém queria. Que este diploma a ajude a encontrar um caminho longe de nós, já que sua existência sempre foi um fardo que seu pai foi obrigado a carregar. O mundo pareceu parar. Eu conseguia ouvir o som das conversas ao redor, o flash das câmeras, mas tudo parecia distante, como se estivéssemos sob a água. O insulto era tão gratuito, tão cruel, que meu cérebro demorou alguns segundos para processar a maldade pura contida naquelas linhas. Olhei para Odete, e ela sustentou meu olhar com um sorriso triunfante, uma satisfação sádica brilhando em seus olhos enrugados. O que é isso? A voz de Eduardo saiu baixa, perigosa. Ele pegou o cartão da minha mão e leu. Seus ombros começaram a tremer de raiva contida. Silmara soltou uma risadinha estridente, o som ecoando de forma bizarra no meio do clima solene da formatura. Ela se inclinou para a frente, o cheiro de seu perfume caro invadindo meu espaço pessoal, e disse em um tom que não se preocupou em esconder das pessoas ao redor. Ah, qual é, Eduardo? Pelo menos fomos sinceras. Todo mundo sabe que essa menina foi um golpe. Olhe para ela. Ela nem sabe quem é o pai dela de verdade, sabe? Com uma mãe como a sua, Clarice, a genética é sempre uma dúvida, não é mesmo? O comentário sobre a paternidade de Bia foi o estopim. Aquilo não era apenas um ataque a mim ou ao meu passado. Era uma tentativa de destruir a identidade da minha filha no dia em que ela deveria se sentir mais segura. As pessoas nas mesas próximas pararam de falar. O silêncio começou a se espalhar como uma mancha de óleo, partindo do nosso círculo para o restante do salão. Eu ia avançar. Eu juro que ia. Minhas unhas estavam cravadas na palma da minha mão. Mas Eduardo foi mais rápido. Ele deu um passo à frente, e a aura de bom moço, que ele sempre carregou para agradar a mãe, desapareceu completamente. Ele olhou para Odete, depois para Silmara, e então olhou para a sala inteira, que agora nos observava em um silêncio atordoado. Vocês acham mesmo que podem vir aqui e fazer isso? Eduardo perguntou, sua voz agora ganhando uma projeção que silenciou até o último grupo que ainda conversava no fundo do ginásio. Pois bem, já que vocês querem falar de verdades e de quem é desejado nesta família, vamos falar de tudo, na frente de todo mundo. O olhar dele era
de um homem que não tinha mais nada a perder em relação àquelas duas mulheres. Bia chorava baixinho ao meu lado, e eu a puxei para perto, sentindo o calor do corpo dela. O confronto final havia começado, e nada mais seria o mesmo. O silêncio que se seguiu às palavras de Silmara foi tão absoluto que eu podia ouvir o zumbido monótono de um ventilador de teto antigo, girando cansado em um dos cantos do ginásio. Era um silêncio carregado, viscoso, daqueles que precedem uma tempestade devastadora. Olhei para Beatriz, minha menina, minha vida. Ela estava com o cartão dourado amassado entre os dedos, as lágrimas abrindo sulcos na maquiagem leve que tínhamos passado juntas naquela manhã, entre risadas e planos para o futuro. Ver a dor crua no rosto dela, provocada por quem deveria ser seu porto seguro, despertou em mim um instinto que eu nem sabia que possuía. Mas antes que eu pudesse soltar o grito que estava entalado na minha garganta, a mão de Eduardo pousou no meu ombro. Não era um toque de contenção, era um toque de "deixe comigo". Eduardo sempre foi o pacificador. Durante anos, ele engoliu sapos monumentais para manter uma aparência de harmonia familiar. Ele aceitava os comentários maldosos de Odete sobre a nossa casa, pequena demais, sobre o meu emprego como professora da rede pública, sobre como Bia não se parecia com a linhagem nobre do Silveira. Ele silenciava para não causar escândalo, mas ali, naquele ginásio, cercado por vizinhos, colegas de trabalho e amigos da Bia, algo nele se partiu de forma definitiva. A moldura daquele homem paciente e submisso caiu, revelando alguém que eu mal reconhecia, mas que eu admirava profundamente. "Mãe, Silmara", Eduardo começou, e sua voz não tremeu. Ela saiu firme, ressonante, projetada para que cada pessoa sentada nas cadeiras de plástico ao redor pudesse ouvir. "Vocês vieram à formatura da minha filha para chamá-la de fardo? Para dizer que ela não é desejada?" Odete ajeitou o colar de pérolas, tentando retomar a postura de superioridade. Ela olhou em volta, percebendo que os olhares de desaprovação da comunidade escolar estavam começando a pesar sobre seus ombros cobertos por linho caro. "Ora, Eduardo, não seja dramático", ela disse com um desdém que agora parecia patético. "É apenas a verdade. Você sabe muito bem que sempre esperávamos mais de você. Uma carreira melhor, uma esposa de família tradicional, e não esse erro que você insiste em carregar." Silmara deu um passo à frente, rindo com o nariz empinado, o som de seus saltos estalando contra o chão de taco desgastado. "Exatamente, maninho. A menina nem se parece com ninguém da família. Clarice sempre foi rápida, não é? Quem garante que você não está criando o filho de algum desconhecido desses subúrbios onde vocês moram?" Silmara olhou para mim com um nojo tão visceral que eu senti um calafrio. "A gente só veio dar um toque de realidade. Esse diploma de escola pública não vale o papel onde foi impresso." Bia soltou um soluço audível. Foi o som daquele coração partido que fez Eduardo explodir de forma calculada. Ele deu um passo em direção à mãe, invadindo o espaço pessoal dela. Odete, pela primeira vez, recuou. "Você quer falar de realidade, mãe? Quer falar de linhagem e de quem é fardo nesta família?" Eduardo deu uma risada amarga que gelou o sangue de quem ouvia. "Então vamos contar para todo mundo quem realmente paga as contas daquela mansão nos jardins que você ostenta. Vamos contar para a Silmara de onde vem o dinheiro que banca as viagens dela para a Europa e os preenchimentos labiais que ela faz a cada 6 meses. O rosto de Odete empalideceu instantaneamente. A cor fugiu de suas bochechas, deixando-as com um tom cinza azulado. Silmara parou de rir, seus olhos se arregalando atrás das camadas de rímel. "Eduardo, não se atreva." Odete sussurrou, a voz subitamente rouca. "Eu me atrevo. Sim." Eduardo se virou para a plateia, de pais e professores que nos assistiam como se fôssemos o espetáculo principal de um teatro da crueldade. "Vocês estão vendo essas duas mulheres tão elegantes? Elas vivem de uma herança que meu pai deixou, mas que foi dilapidada pelo vício em jogos da Dona Odete há 5 anos. Há 3 anos, sou eu, o pai da neta que ninguém queria, quem sustenta as duas. Sou eu quem cobre os rombos das contas bancárias delas para que elas não
Sejam despejadas e percam essa pose de alta sociedade. Um murmúrio chocado percorreu o ginásio. As pessoas começaram a cochichar, apontando para as duas. A humilhação que elas tentaram impor à Bia estava voltando como um bumerangue em alta velocidade. "Eduardo, você está mentindo!" gritou Silmara, o rosto agora vermelho de ódio e vergonha. "Você é um fracassado! Fracassado!" Eduardo tirou o celular do bolso e, com dedos ágeis, abriu um aplicativo de banco. "Eu tenho aqui as transferências mensais para a sua conta, Silmara, e mesada de emergência, como você chama, e tenho as fotos das cartas de cobrança de condomínio que eu paguei para a nossa mãe não ir a leilão. Eu escondi isso da Clarice. Escondi da minha própria filha para não envergonhar vocês. Eu achei que, por serem sangue do meu sangue, haveria um pingo de decência lá no fundo." Ele se virou para Bia e pegou a mão dela. O toque dele era suave, um contraste absurdo com a agressividade de suas palavras anteriores. "Bia, olhe para mim", ele disse, ignorando as duas mulheres paralisadas à sua frente. "Você é a pessoa mais desejada deste mundo. Você foi planejada em cada detalhe do nosso amor. Se existe alguém que é um fardo nesta família, não é você. São as pessoas que não conseguem sobreviver sem o suor do trabalho de quem elas tanto desprezam." Odete estava trêmula. Ela tentou dizer algo, uma última ofensa, um último recurso de sua arrogância ferida, mas as palavras pareciam presas em sua garganta seca. A plateia agora não era mais composta por estranhos, mas por juízes. As mães dos outros alunos olhavam para Odete com um desprezo que nenhuma pérola poderia esconder. "E tem mais", Eduardo continuou, voltando-se para a mãe. "Já que a Bia não é a neta que você queria, eu imagino que você não queira mais nada que venha de mim. A partir de hoje, as transferências param. O apartamento, vou colocá-lo à venda na segunda-feira. Afinal, é meu nome que está na escritura como garantidor. Vocês têm 30 dias para encontrar um lugar que esteja de acordo com a linhagem de vocês." O silêncio de antes foi substituído por um "o" coletivo. Silmara parecia prestes a desmaiar. A realidade financeira, a única coisa que realmente importava para elas, estava desmoronando no meio de uma formatura de ensino fundamental. Eu sentia uma mistura de alívio e uma tristeza profunda. Alívio por ver a justiça sendo feita, mas tristeza por saber que Bia teve que passar por isso. Aproximei-me deles e abracei Bia por trás, sentindo o corpo dela relaxar ligeiramente contra o meu. O cheiro de suor e perfume barato do ginásio parecia menos opressor agora. Havia uma clareza nova no ar. "Vamos embora daqui", eu disse baixinho. "Temos uma festa de verdade para comemorar." Mas Eduardo ainda não tinha terminado. Ele olhou para o cartão dourado que Bia ainda segurava, pegou-o das mãos dela, rasgou-o em pedaços minúsculos e os deixou cair aos pés de Odete, como confetes de uma celebração fúnebre para o relacionamento deles. "Passem bem", Eduardo finalizou, com uma polidez que doía mais do que qualquer xingamento. Nós demos as costas. Caminhamos pelo corredor central do ginásio sob os olhares atentos de todos. Eu mantive a cabeça erguida, segurando a mão da minha filha de um lado e a do meu marido do outro. Mas, enquanto cruzávamos o portão de saída, eu sabia que Odete e Silmara não aceitariam a derrota tão facilmente. Elas eram como cobras acuadas. No momento em que a vergonha passasse, o veneno seria destilado com ainda mais força. A vingança de Eduardo tinha sido financeira e social, mas a guerra emocional estava apenas começando, e eu sentia que o próximo passo delas seria atingir o que eu tinha de mais precioso, o passado que eu tanto lutei para deixar para trás. Ao chegarmos no carro, o calor do asfalto subindo em ondas, Eduardo parou e olhou para o horizonte. O sol estava se pondo, pintando o céu do interior com tons de laranja e roxo. "Isso ainda não acabou, não é?" perguntei, sentindo um aperto no peito. Eduardo apenas balançou a cabeça, o olhar perdido. Os dias que se seguiram àquela noite no ginásio foram mergulhados em uma atmosfera densa, como se o ar da nossa casa estivesse saturado de uma eletricidade estática prestes a descarregar a qualquer momento. O sol de dezembro continuava a castigar o interior paulista, e o som das cigarras nas árvores do nosso quintal parecia um grito constante de alerta.
Eu me pegava observando Beatriz através da fresta da porta de seu quarto. Ela passava horas sentada em frente à sua mesa de desenho, o grafite deslizando pelo papel com uma intensidade que eu nunca tinha visto antes. Ela não chorava mais, mas o silêncio dela era mais barulhento do que qualquer pranto. O cheiro de café coado que Eduardo preparava todas as manhãs, que antes era um convite ao aconchego, agora parecia apenas um combustível para nos manter alertas. Estávamos em guerra, e sabíamos que o contra-ataque de Odete e Silmara seria tão sutil e venenoso quanto uma picada de escorpião. Não demorou muito. 3 dias depois da formatura, quando o asfalto da rua ainda exalava aquele calor úmido de uma chuva passageira, o toque estridente do interfone quebrou a paz da nossa tarde. Era o porteiro, com uma voz hesitante, avisando que as senhoras Silveira estavam lá embaixo. Eduardo, que estava lendo um relatório de trabalho no sofá, levantou-se lentamente. Ele não parecia surpreso. Ele sabia que o orgulho ferido de sua mãe exigiria um palco final. «Deixe-a subir, Marcos», ele disse, com uma calma que me deu calafrios. Quando a porta do nosso apartamento se abriu, Odete e Silmara entraram. Mas algo havia mudado. A arrogância ainda estava lá, mas estava manchada por um desespero mal disfarçado. Odete não usava mais o conjunto de linho, mas um vestido escuro que a fazia parecer menor, mais amarga. Silmara tinha os olhos inchados, e o cabelo loiro, antes impecável, estava preso em um coque apressado. Elas não vieram para pedir desculpas. Elas vieram para tentar destruir o que restava da nossa paz. «Você acha que é muito esperto, não é, Eduardo?» Odete começou, sem nem ao menos olhar para mim. Ela ignorou minha presença como se eu fosse parte da mobília barata que ela tanto desprezava. «Você acha que pode simplesmente nos jogar na rua como se fôssemos lixo? Depois de tudo o que eu fiz por você? Depois do sobrenome que eu te dei?» Eduardo cruzou os braços, encostado no batente da cozinha. O cheiro de produtos de limpeza e o som distante de um rádio de algum vizinho preenchiam o vácuo entre eles. «O sobrenome que você me deu, mãe, veio acompanhado de dívidas e humilhações», ele respondeu, a voz num tom baixo e perigoso. «Eu não estou jogando vocês na rua. Estou devolvendo a vocês a autonomia que vocês tanto pregam. Se são tão superiores, certamente saberão como se sustentar sem o meu dinheiro de subúrbio». Silmara deu um passo à frente, apontando o dedo para o meu rosto. Suas unhas feitas eram como garras prontas para o ataque. «A culpa é sua, Clarice. Você envenenou a cabeça dele. Você sempre teve inveja de nós. E sabe o que é pior?» Ela soltou uma risada histérica, um som seco que não tinha nada de alegre. «Você pode ter o Eduardo agora, mas o mundo inteiro vai saber da verdade. Já entrei em contato com todos os nossos conhecidos. Já espalhei para o bairro, para a escola daquela menina, que a sua santidade é uma farsa, que a Beatriz é fruto de uma aventura sua e que o Eduardo é um tolo que foi enganado por anos. Vamos ver se o seu orgulho resiste a ser as mulher da vida da cidade». Eu senti o sangue fugir do meu rosto. A calúnia era a arma dos covardes, e elas estavam usando-a com maestria, mas, antes que eu pudesse responder, ouvi o som de passos no corredor. Bia estava parada ali, segurando um dos seus cadernos de desenho. Ela tinha ouvido tudo. O olhar dela encontrou o de Odete, e por um segundo vi a velha senhora hesitar. «Vovó», Bia disse, a voz firme apesar da pouca idade. «A senhora sempre disse que eu era um fardo, mas a senhora nunca se perguntou por que meu pai me defende tanto?» Eduardo caminhou até a filha e colocou a mão sobre o ombro dela. Ele então se virou para a mãe e para a irmã e retirou um envelope pardo de cima do aparador. Era algo que ele mantinha guardado há anos, um segredo que ele nunca achou que precisaria usar, pois o amor dele por Bia nunca dependeu de papéis. «Vocês querem falar de genética? Querem falar de traição?» Eduardo abriu o envelope e retirou um documento oficial, com o timbre de um laboratório de renome em São Paulo. «Eu fiz este teste de DNA logo que a Bia nasceu. Não porque eu duvidasse da Clarice, mas porque eu conhecia o tipo de víboras que eu tinha dentro de casa. Eu sabia que, um dia, vocês tentariam usar isso contra a única coisa pura que eu construí». Ele jogou os papéis sobre a mesa de centro. O silêncio que se seguiu foi absoluto.
Odete pegou o documento com as mãos trêmulas. A compatibilidade de 99,9% brilhava ali. Incontestável. A última arma delas tinha acabado de falhar. O golpe nunca existiu. A única farsa ali era a dignidade das duas. E tem mais, Eduardo continuou, e agora havia um brilho de vitória em seus olhos. Eu já vendi o apartamento nos Jardins. O comprador é um investidor que vai transformar aquilo em salas comerciais. O contrato de desocupação é de 30 dias, sem prorrogação. E como vocês gostam tanto de falar da vida dos outros, eu tomei a liberdade de enviar para todos os seus amigos da alta sociedade o detalhamento das dívidas que vocês contraíram e que eu paguei. Agora todos sabem quem são as verdadeiras parasitas. Silmara caiu sentada no sofá, o rosto escondido nas mãos. Odete parecia ter envelhecido 20 anos em 5 minutos. Elas estavam desarmadas, expostas e, pela primeira vez na vida, pobres de espírito e de bolso. Saiam da minha casa, Eduardo ordenou, apontando para a porta. Agora, elas saíram, sem palavras, sem a pompa de antes. O som da porta se fechando foi o som de uma libertação que levou 14 anos para acontecer. Alguns meses depois, a poeira baixou. O calor de dezembro deu lugar às chuvas de verão que lavam a alma. Ficamos sabendo, por meio de terceiros, que Odete e Silmara estavam morando em um pequeno apartamento de aluguel em uma cidade vizinha, vivendo da pequena pensão que o meu falecido sogro deixou, a qual era o suficiente apenas para o básico. Sem luxos, sem viagens, sem a arrogância que o dinheiro alheio lhes proporcionava. Bia começou o ensino médio em uma escola nova, cercada por amigos que a valorizavam pelo que ela era. Ela se tornou uma artista talentosa, e o quadro que ela pintou para a nossa sala, uma fênix renascendo de cinzas douradas, era o lembrete diário de que a nossa família era indestrutível. Naquela tarde de sábado, enquanto assistíamos ao pôr do sol da nossa varanda, Eduardo me abraçou por trás. Bia estava no tapete, rindo de algo no celular. Valeu a pena, não é? Eu... sussurrei, sentindo a paz que só a verdade pode trazer. Eduardo beijou meu pescoço e sorriu. Cada centavo e cada briga, Clarice. Porque agora, pela primeira vez, nós somos realmente livres. O sol mergulhou no horizonte, e eu soube que aquela história de vingança não era sobre destruir o outro, mas sobre construir um muro de dignidade em volta daqueles que amamos. A neta que ninguém queria era, na verdade, o coração de tudo o que éramos. Um ano pode parecer um intervalo de tempo curto na cronologia de uma vida inteira, mas para nós, os 12 meses que se seguiram àquela fatídica formatura pareceram uma eternidade de reconstrução. O interior de São Paulo tem essa característica peculiar. As estações não mudam apenas o clima, elas parecem mudar o humor das ruas. Estávamos novamente em dezembro, e o bafo quente que subia do asfalto trazia consigo o cheiro de terra, seca e a promessa das tempestades de fim de tarde. No entanto, desta vez, não havia o peso de uma armadura invisível sobre os meus ombros. Eu não precisava mais me preparar para o combate antes de cruzar o batente da porta da sala. A nossa casa, que antes parecia um refúgio sob cerco, agora exalava uma leveza que eu mal conseguia descrever. O silêncio não era mais carregado de palavras não ditas, mas preenchido pelo som dos pincéis de Beatriz batendo no fundo do copo de água e pela respiração compassada de Eduardo enquanto lia seus projetos no escritório ao lado. A vingança, eu descobri, não é um prato que se come frio em uma mesa solitária. A verdadeira vingança é a prosperidade ostensiva de quem foi destinado ao fracasso. Durante esse ano, assistimos de longe, através de fragmentos de conversas que chegavam pelo porteiro antigo ou por conhecidos distantes, a lenta e inevitável decomposição do império de aparências de Odete e Silmara. Sem o aporte mensal de Eduardo, a mansão que elas tanto prezavam foi a leilão para quitar dívidas de jogo e empréstimos impagáveis. Elas se mudaram para uma casa de vila, geminada, onde as paredes são finas o suficiente para que os vizinhos ouçam cada reclamação amarga sobre o destino injusto. Odete,
A mulher que desprezava o suor alheio agora precisava contar os centavos para a feira de quarta-feira. Silmara, que ria da genética duvidosas da minha filha, descobriu que seus amigos de alta sociedade sumiram assim que o saldo bancário dela secou. A beleza plástica dela começou a ceder, não pela idade, mas pela acidez do rancor que ela não conseguia mais filtrar. Certa tarde, enquanto eu organizava os vasos de lavanda na nossa varanda, sentindo a textura áspera da terra sob as unhas, o telefone. Toggle. Era um número desconhecido, mas eu sabia, no fundo do meu estômago, de quem se tratava. Hesitei, ouvindo o som distante de um caminhão de frutas passando na rua de baixo, seu alto-falante anunciando promoções de melancias. Atendi. Clarice? A voz de Silmara estava diferente. Não era mais o tom estridente e superior, mas uma voz arranhada, quase suplicante. Clarice, por favor, não desligue. A nossa mãe, a Odete, ela não está bem. A pressão dela subiu muito hoje de manhã e não temos como pagar o plano de saúde privado que o Eduardo mantinha. Ele bloqueou tudo. Você precisa falar com ele. Somos família, pelo amor de Deus. Eu respirei fundo, sentindo o perfume das lavandas se misturando ao cheiro de chuva iminente que o vento trazia. Por um segundo, a antiga Clarice, aquela que buscava aprovação e evitava conflitos, quase sentiu pena. Mas então, olhei para dentro da sala. Beatriz estava lá sentada diante de uma tela enorme. Ela pintava uma cena de um campo de girassóis, as cores tão vibrantes que pareciam saltar do tecido. Em seu pulso, ela ainda usava uma pulseira que Eduardo lhe dera para substituir o trauma do cartão dourado. Lembrei-me das lágrimas dela no ginásio. Lembrei-me do desprezo com que Silmara a olhou. Família é quem ama, Silmara, respondi, minha voz saindo, com uma clareza que me surpreendeu. Família é quem protege e quem deseja o bem. Vocês escolheram deixar de ser família no momento em que decidiram que o ego de vocês era maior do que a dignidade de uma criança. Eduardo não bloqueou vocês por maldade. Ele apenas parou de sustentar o veneno que vocês injetavam nas nossas vidas. Procurem a rede pública, como nós fazemos. O SUS é para todos, até para quem se acha acima dele. Você é uma cobra, Silmara gritou, o antigo ódio voltando à tona. Você vai pagar por isso. Eu já estou pagando as minhas contas, Silmara, com o meu trabalho e com a paz que vocês nunca terão. Passar bem. Desliguei. Não houve tremor nas mãos. Não houve culpa. Apenas o encerramento de um capítulo que deveria ter acabado há décadas. Eduardo apareceu na porta da varanda, segurando 2 xícaras de chá de erva doce. Ele não perguntou quem era. Ele viu no meu olhar que o passado tinha tentado bater na porta e encontrou a fechadura trocada. O evento da Bia é amanhã, você lembra? Ele disse, mudando de assunto com uma naturalidade reconfortante. Como eu poderia esquecer? Sorri, aceitando a xícara quente. O calor do líquido aquecia minhas mãos, enquanto o céu escurecia para a tempestade de verão. No dia seguinte, o salão da galeria de arte local, na praça central da cidade, estava lotado. Não era um lugar luxuoso, mas era autêntico, com suas vigas de madeira e luzes quentes que destacavam as obras dos novos talentos da região. Bia era a artista mais jovem a expor individualmente. Ela usava um vestido amarelo, a cor da alegria que ela recuperou, e seu cabelo estava preso em um coque despojado que revelava seu rosto iluminado. Eduardo e eu ficamos em um canto, observando as pessoas pararem diante do quadro principal. Era a pintura da Fênix que ela havia começado logo após a formatura, mas agora estava finalizada. A criatura não era apenas feita de fogo, mas de retalhos de memórias. Havia ali tons que lembravam o azul da beca escolar, o dourado do envelope quebrado e o verde das árvores do nosso quintal. Era uma obra sobre superação, sobre transformar a dor em beleza. Um homem elegante, um crítico de arte de renome na capital, que passava o final de semana na cidade. Aproximou-se de Bia. Jovem, sua técnica é impressionante, ele disse, genuinamente interessado. Mas o que mais me toca é a narrativa por trás disso. Sente-se que cada pincelada foi uma resposta a algo profundo. Quem te inspirou? Bia olhou para nós. O olhar dela não carregava mais a sombra da
neta que ninguém queria. Ela não buscava mais a validação de quem a desprezava. Ela viu em nós o alicerce que a sustentou quando o mundo tentou derrubá-la. Meus pais me inspiraram. Ela respondeu com uma voz que ecoou por todo o salão, atraindo a atenção de outros visitantes. Eles me ensinaram que o nosso valor não é definido pelo que os outros dizem sobre nós, nem pelo sobrenome que carregamos, mas pelo amor que decidimos cultivar. Esta fênix não está apenas renascendo, ela está ocupando o lugar que sempre foi dela por direito. Eduardo apertou minha mão com força. Seus olhos estavam úmidos, um reflexo do orgulho que transbordava. Naquele momento, a vingança estava completa. Não foi uma vingança de sangue ou de ódio, mas uma vingança de existência. Estávamos ali, inteiros, felizes e bem-sucedidos em nossa simplicidade, enquanto aqueles que tentaram nos destruir estavam presos no labirinto de suas próprias amarguras. Ao final da exposição, saímos para caminhar pela praça. Chuva de verão tinha passado, deixando o ar fresco e o cheiro de asfalto molhado. O chão refletia as luzes de Natal que já começavam a decorar as árvores da cidade. Bia caminhava na frente, saltitando entre as poças de água, o diploma do ensino médio agora guardado em uma gaveta, como uma lembrança de uma batalha vencida, e não mais como uma ferida aberta. "Sabe, Sr. Clarice", Eduardo disse, enquanto observávamos nossa filha rir de algo. "Eu sempre tive medo de que ela crescesse com um buraco no coração por causa da minha mãe." "O amor preenche todos os buracos, Du", respondi, encostando a cabeça em seu ombro. "E a verdade limpa as cicatrizes." Nós voltamos para casa, para a nossa casa pequena, mas cheia de luz. A história que começou com um insulto em um envelope dourado terminou com uma tela colorida e uma família que descobriu que o sangue pode até nos dar parentes, mas é o caráter e o respeito que constroem uma linhagem de verdade. Odete e Silmara tornaram-se apenas fantasmas de um passado distante, enquanto nós éramos o presente vibrante, prontos para qualquer futuro que decidíssemos pintar juntos. A justiça não é algo que cai do céu, é algo que construímos com cada decisão de não aceitar menos do que merecemos. E naquele dia, sob as estrelas do interior paulista, eu soube que tínhamos construído algo eterno.